O estoicismo é uma filosofia antiga que tem muito a oferecer em termos de desenvolvimento pessoal. Ele ensina que o controle da nossa vida está em nossas próprias mãos e que podemos encontrar a paz de espírito, independentemente das circunstâncias externas. A frase "algumas coisas estão sob nosso controle, outras não estão" é uma das frases mais icônicas do estoicismo, e sua importância não pode ser subestimada. Essa citação nos lembra que, como seres humanos, existem limitações para o que podemos controlar em nossas vidas, e que devemos aprender a aceitar e lidar com essas limitações de uma forma saudável. O estoicismo nos ensina que a vida é incerta e que devemos aprender a lidar com as coisas que não podemos controlar de maneira serena e equilibrada. É fácil ficar ansioso e estressado com coisas que estão além do nosso controle, como o clima ou ações de outras pessoas, mas o estoicismo nos lembra que devemos focar nas coisas que podemos controlar, como nossos próprios pensamentos e ações. Essa citação é uma das pedras fundamentais do estoicismo, pois ela nos ensina a importância da autodeterminação e da responsabilidade pessoal. Devemos aprender a controlar nossos próprios pensamentos e ações, e não permitir que as circunstâncias externas afetem nossa paz de espírito. Ao fazer isso, podemos viver uma vida mais equilibrada e realizada, independentemente do que aconteça ao nosso redor. Além disso, a frase "algumas coisas estão sob nosso controle, outras não estão" nos lembra que devemos ser humildes e respeitar o poder da natureza e do universo. O estoicismo nos ensina a ter uma visão mais ampla e a entender que não podemos controlar tudo em nossas vidas, e que devemos aprender a aceitar as coisas que não podemos mudar. Em resumo, a frase "algumas coisas estão sob nosso controle, outras não estão" é uma das frases mais marcantes do estoicismo e resume bem os princípios fundamentais dessa filosofia. Ao aceitar as limitações de nossa vida e focar no que podemos controlar, podemos encontrar a paz de espírito e viver uma vida mais plena e realizada. A frase "não há bem nem mal, apenas a nossa opinião sobre eles" é uma das mais importantes do estoicismo, pois ela nos lembra que nossas opiniões e julgamentos sobre as coisas têm um grande impacto em como vivemos nossas vidas. Muitas vezes, criamos nossas próprias dificuldades por causa de nossas opiniões e emoções negativas, e o estoicismo nos ensina a mudar nossa perspectiva e lidar com as coisas de uma maneira mais eficaz. Essa citação nos ensina a sermos mais conscientes de nossos pensamentos e julgamentos, e a reconhecer que muitas vezes nossa percepção de uma situação pode ser distorcida ou influenciada por emoções negativas. Ao aprender a reconhecer e desafiar nossas próprias opiniões e julgamentos, podemos nos libertar da influência desses pensamentos e alcançar uma visão mais clara e objetiva das coisas. Além disso, a frase "não há bem nem mal, apenas a nossa opinião sobre eles" nos ensina a sermos mais flexíveis em relação às mudanças e desafios em nossas vidas. Ao reconhecer que nossas opiniões e julgamentos são apenas isso, opiniões e julgamentos, podemos aprender a lidar com as coisas de uma maneira mais adaptável e resiliente. Essa citação também nos ensina a importância da responsabilidade pessoal e da autossuficiência. Ao reconhecer que nossas opiniões e julgamentos são nossa responsabilidade e não algo que podemos culpar nos outros, podemos aprender a assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas e a lidar com as coisas de uma maneira mais eficaz. Em resumo, a frase "não há bem nem mal, apenas a nossa opinião sobre eles" é uma das mais importantes do estoicismo e nos ensina a importância da autodeterminação e da responsabilidade pessoal. Ao mudar nossa perspectiva e desafiar nossas próprias opiniões e julgamentos, podemos alcançar uma visão mais clara e objetiva das coisas e lidar com elas de uma maneira mais eficaz e adaptável. A frase "se você quer ser livre, comece agindo como tal" é uma das citações mais famosas do estoicismo e ilustra a importância da autossuficiência para alcançar a verdadeira liberdade. Essa citação nos lembra que a liberdade não é algo que é dado a nós, mas sim algo que precisamos conquistar por meio de nossas próprias ações e escolhas. No estoicismo, a liberdade é vista como a capacidade de controlar nossos próprios pensamentos e ações, em vez de sermos controlados por fatores externos. Isso significa que devemos aprender a ser autossuficientes e a encontrar a paz interior em meio a qualquer situação. Quando somos autossuficientes, podemos controlar nossas próprias vidas e escolher como responder a qualquer situação, em vez de sermos controlados pelas circunstâncias externas. A frase "se você quer ser livre, comece agindo como tal" nos lembra que precisamos começar a agir como pessoas livres, mesmo que ainda não nos sintamos assim. Isso significa assumir a responsabilidade por nossas próprias vidas e agir de acordo com nossos valores e princípios, em vez de seguir cegamente as expectativas dos outros ou as normas da sociedade. Ao aprender a ser autossuficientes e agir como pessoas livres, podemos encontrar a verdadeira liberdade e paz interior em qualquer situação. Isso não significa que não devemos buscar ajuda ou apoio dos outros quando precisamos, mas sim que devemos aprender a ser independentes e a confiar em nossas próprias habilidades e recursos para enfrentar os desafios da vida. Em resumo, a frase "se você quer ser livre, comece agindo como tal" ilustra a importância da autossuficiência e da responsabilidade pessoal no estoicismo.
Quando somos autossuficientes e agimos de acordo com nossos próprios valores e princípios, podemos encontrar a verdadeira liberdade e paz interior em qualquer situação. Além disso, o estoicismo enfatiza a importância de viver no presente e de estar presente no momento. Uma das frases mais marcantes sobre isso é: não deixe o futuro perturbar você. Você o alcançará, se chegar. Essa citação nos lembra que muitas vezes nos preocupamos demais com o futuro e perdemos a oportunidade de desfrutar do presente. Em vez disso, devemos concentrar nossos esforços no momento presente e confiar que o futuro se resolverá. Finalmente, o estoicismo nos ensina a importância da humildade e da virtude. Uma citação que ilustra isso é: nenhum homem é livre que não controle a si mesmo. Essa citação nos lembra que a verdadeira liberdade vem da capacidade de controlar nossos próprios pensamentos e ações, em vez de sermos controlados por fatores externos. Devemos nos esforçar para sermos pessoas virtuosas e morais, buscando constantemente melhorar a nós mesmos. Uma das coisas mais importantes a lembrar é que o estoicismo não é uma filosofia passiva ou resignada. Pelo contrário, ele nos encoraja a sermos ativos e a assumirmos a responsabilidade por nossas vidas. Devemos ser proativos em relação ao que está sob nosso controle, enquanto aceitamos com serenidade o que está além do nosso controle. Outro ponto importante é que o estoicismo não é uma filosofia que busca eliminar todas as emoções e sentimentos humanos. Em vez disso, ele nos ensina a lidar com esses sentimentos de uma maneira saudável e produtiva. Devemos reconhecer nossas emoções, mas não permitir que elas nos dominem ou nos afetem negativamente. Para aplicar o estoicismo em nossa vida diária, podemos começar por fazer uma reflexão sobre o que está sob nosso controle e o que não está. Devemos nos concentrar em nossas próprias ações e pensamentos, em vez de nos preocuparmos com fatores externos que não podemos controlar. Podemos praticar a autossuficiência, desenvolver virtudes e valores que consideramos importantes, e viver no momento presente, desfrutando de cada momento sem se preocupar com o futuro. Em resumo, o estoicismo é uma filosofia antiga, mas ainda relevante hoje em dia. Ele nos ensina a encontrar a paz de espírito e a viver uma vida plena e realizada, independentemente das circunstâncias externas. Ao praticar os ensinamentos do estoicismo em nossa vida diária, podemos nos tornar pessoas mais tranquilas, resilientes e felizes. Em resumo, o estoicismo é uma filosofia que oferece muitos ensinamentos valiosos para o nosso desenvolvimento pessoal. Ao lembrar que algumas coisas estão sob nosso controle e outras não, aprender a lidar com nossas emoções e pensamentos, ser autossuficiente, viver no presente e ser virtuoso, podemos alcançar a paz de espírito e viver em harmonia, independentemente das circunstâncias externas. Espero que este vídeo tenha sido útil para você, e que você possa aplicar esses ensinamentos em sua própria vida diária para se tornar uma pessoa mais tranquila, resiliente e realizada.